Louvado seja Deus. O sofrimento de um homem, louvado seja o nome santo do Senhor. A desolação de um homem, né? O sofrimento de um homem. Você vai perceber por que este sofrimento. As suas palavras são bastante pesadas, melancólicas. Quando nós paramos para meditar, ouvir e ler verdadeiramente, nós percebemos o quanto Jeremias sofreu. Eu sou aquele homem que via a aflição pela vara do seu furor. Ele criou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de ferro e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sede, cercou-me de uma sede, e não posso sair. Agravou os meus leões. Ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso de emboscada no leão e esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços debaixo, deixou-me assolado, armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar a minha entranhas as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o povo, e na sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes e abaixou na cinza. Afasta-te da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança, no Senhor. Versículo 18. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Amém? Amados irmãos, essa passagem bíblica de Lamentações, e verdadeiramente mostra a aflição de um homem que sofreu coisas, irmãos, que muitos de nós não suportaríamos. Diante de Deus, este homem, Jeremias, foi proibido de constituir família, de ter filhos, por causa da profecia da sua boca, irmãos. Ele sofreu grandes lacerações na sua vida, por conta da profecia que ele levou contra o povo de Judá, e o povo de Judá não quis assim receber. Por isso foi lançado em calabouço, foi jogado dentro de cisterna, foi amarrado e foi levado para lugares que ele não queria. No decorrer do seu ministério, profetizou contra Judá, contra os cabeças de Judá, contra o sacerdote, e a profecia que mais lhe trouxe consequências para a sua vida
foi a profecia de uma destruição. A destruição, louvado seja o nome santo do Senhor, da terra santa, a destruição da Jerusalém, a destruição do templo e a destruição da cidade de Jerusalém foi o que trouxe para ele grandes consequências contra a sua vida, pois as pessoas não queriam aceitar a profecia, a palavra que saía da sua boca. Isso é interessante. E isso, irmão, é algo que nós precisamos nesta noite também ponderar, parar para pensar nos nossos dias. Porque, querido, quando Jeremias recebe de Deus esta informação de tudo que vai acontecer, ele já sabia que iria acontecer. E que se o povo, irmão, não houvesse, porque ele imaginava, ele também cria que se o povo se arrependesse, irmão, dos seus pecados, das suas falhas, Deus pouparia Judá. Querido, e para a vida de alguém que olha e vê que a destruição se aproxima, e quando leva essa palavra aos responsáveis para que haja mudança, arrependimento, e essas pessoas não me dão ouvido, logo traz na vida de Jeremias, irmãos, aleluia, um desespero, porque Jeremias não queria que a cidade fosse destruída. Traz um desespero na vida de Jeremias, porque Jeremias não queria que os habitantes de Judá morressem, fossem mortos, porque na invasão da Babilônia a Jerusalém, muitos morreram, foram assassinados e tiveram as suas famílias totalmente destroçadas, destruídas pelo inimigo. E Jeremias sabia de tudo isso, porque a pior coisa para alguém que quer o bem de outras pessoas são essas pessoas não darem crédito àquilo que o profeta está pregando, aquilo que o profeta está anunciando. Isso acontece com o homem dentro da casa, no meio da sua família, que vê a sua família andando ou indo pelo caminho de destruição, de morte, de aflição, vê algum parente da sua casa longe dos caminhos do Senhor, mesmo conhecendo a verdade, mesmo tendo uma palavra profética dentro da sua casa, parece que as pessoas não dão crédito, não dão ouvidos, e por não estar ouvindo aquele que ministra a palavra, sabendo das consequências da desobediência da palavra, logo fica afligido, irmão, porque ele não quer que aqueles a quem ele ama pereçam. Ele não quer que aqueles a quem ele ama morram. Ele não quer, louvado seja Deus, que aqueles que ele, louvado, tenha uma consideração, vá para o mundo e esqueça a sua salvação. Não. E isso traz uma aflição, irmão. E esse deve ser um dos motivos para o século XXI, em que muitos têm entrado em desespero. Muitos não têm sabido lidar com a evasão que está acontecendo dentro das igrejas. Muitos não estão sabendo lidar, louvado seja Deus, com a evasão das pessoas que estão fugindo do trabalho de Deus, que estão fugindo da obra, que estão esfriando. E por muitas pessoas não saberem lidar com isso, correm o risco também de enveredarem pelo mesmo caminho, amados. E Jeremias permanecia assim aflito, e sentia na sua carne todas as aflições de um homem que estava sofrendo pelo seu povo. Essas palavras que nós lemos aqui são palavras de um homem angustiado e aflito por toda a situação que o povo de Judá tinha sofrido no passado. Amados, isso já remonta exatamente à argumentação do povo já ter sido derrotado.
de 600 ou melhor 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói a Terra Santa. Destrói a Terra Santa, destrói o templo, destrói a cidade, e os muros ficam todos destruídos, deixando apenas para trás as pessoas miseráveis, as pessoas pobres, que não tinham, os velhos, que não tinham condição de si mesmo, de sustentar. E Jeremias estava no meio destas coisas, e a sua alma gritava, e é isso que tem acontecido na vida de muitos que amam a obra de Deus. Tem acontecido na vida de muitos, ou melhor, poucos, que amam a obra de Deus. Mas além de ter uma palavra para essas pessoas que estão tendo uma evasão dentro da obra do Senhor, estão se afastando, entristecendo-se, por N motivos, mas nenhum desses motivos são justificativas diante de Deus para você baixar a sua cabeça, para você abandonar a obra. Nenhum desses motivos são motivos válidos diante de Deus para nós desprezar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Além de ter uma palavra para essas pessoas que estão desativadas na obra do Senhor, e não é por causa de outros, é por causa deles mesmos. Estão tristes e colocam a culpa no ombro dos outros, mas são culpados eles mesmos. Estão feridos e colocam a culpa dessas feridas nos outros, mas as culpas dessas feridas são eles mesmos. Porque eu vejo aqui em Jeremias, louvado seja o nome santo do Senhor, eu vejo aqui em Jeremias no versículo de número 39, do capítulo 3, ou melhor, de Lamentação, capítulo 3, o versículo 39, este versículo, irmão, para nós ponderar este ano, que diz: e de que se queixa, pois, o homem? E ele responde: queixe-se cada um dos seus pecados, cada um dos seus pecados. Por mais que nós queremos aqui encontrar culpado, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é da irmã, a culpa, olha no espelho e olha para você mesmo. A culpa é sua até hoje. A culpa continua sendo sua. Por mais que na tua vida você tenha várias pessoas para apontar no dedo e dizer os motivos da sua frieza, da sua queda, da sua negligência, da sua mornidão, olha para você mesmo e perceba que a culpa, o principal culpado é você, não é o diabo e não é terceiros, é você mesmo. Nós mesmos. Então eu tenho uma palavra para essas pessoas, mas eu também tenho uma palavra para aqueles que amam a obra e que sofrem por causa dela, por ver esta evasão de pessoas, esse afastamento de pessoas. Eu tenho uma palavra também para essas pessoas. Isso não pode ser motivo para você parar também. Isso não pode ser motivo para você desanimar. Isso não pode ser motivo para você largar tudo. Ninguém quer. Eu também não quero. Assim estaremos cometendo os mesmos erros daqueles que estão parados. Se Deus te levantou, seja fiel na posição que Deus te levantou, e Ele vai honrar, aleluia, a tua perseverança, o teu trabalho, aleluia, e a tua dedicação na obra de Deus. Pastor, mas eu choro, eu sofro por isso. Já diz a Bíblia Sagrada que aqueles que vão levando a preciosa semente, gemendo e chorando. Aqueles que levam a preciosa semente,
praticar a iniquidade. O amor de muitos não é de poucos. O amor de muitos esfria. E este é um dos acontecimentos principais que antecede a volta de Jesus. Com quem nós conversamos, com pastores que nós conversamos de várias denominações, irmão. Denominações sérias que continuam pregando a palavra genuína. O que mais nós ouvimos agora desses pastores é a frustração deles pelo desfazer amigo do que está acontecendo nas igrejas. O povo que está deixando de se importar com a obra de Deus, o povo que está parando de se importar com o Evangelho, o povo que tem abraçado mais o mundo do que a própria obra do Senhor. É o que mais os pastores que nós conhecemos e conversamos têm se queixado para nós. A displicência de obreiros entre a casa do Senhor, o descaso de obreiros dentro da obra de Deus, a falta de zelo, irmão, a falta de zelo pelo aquilo que Deus colocou na mão deles. E muitos têm ido como a corrente dessas águas, não entendendo que Jesus está voltando, e a prova que Jesus está voltando é exatamente esse esfriamento, essa apostasia, pessoas querendo voltar atrás, pessoas querendo desistir. E o pior não é isso, irmão. O pior de tudo isso é que aqueles que estão frios, é que aqueles que estão desanimados, aqueles que estão, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, mortos espiritualmente, ainda vai roubando a alegria de quem está alegre, ainda vai roubando a alegria de quem está de pé, ainda vai roubando a alegria daquele que continua fazendo a obra de Deus, ainda vai roubando a alegria, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, daqueles que estão, aleluia, se levantando da obra do Senhor. Como assim, pastor? Que coisa horrível é essa? É uma realidade, porque quando alguém se entristece na obra de Deus, eles não se contentem em ficar caladinhos, sabe? Não conversa com o pastor, não conversa com a pastora, não diz o que está acontecendo para as suas autoridades, as autoridades que Deus te constituiu, mas tem coragem de ligar para o irmão dizendo que está triste por isso, por aquilo e por aquilo outro, está triste e acaba entristecendo o outro dentro das igrejas. E Deus vai tratar com crentes assim nesses últimos dias. Deus vai tratar com pessoas assim nesses últimos dias, que por estarem desanimados, desanimam outros, por estarem parados, conseguem parar outros de fazer. Deus vai tratar, porque quem é maior zelador da obra de Deus é o próprio Deus. Ele zela pela sua palavra, ele zela pela sua obra, aleluia, glória a Deus. Ele zela, irmãos. É por isso que Deus tem me dado, aleluia, nesses últimos dias, e tem acendido no meu coração essa fé. Deus está zelando a obra, Deus está cuidando da obra. Já parou para pensar que os principais que lançam palavras negativas, dizendo eu não concordei com isso, isso aí não está certo, se fosse assim eu fazia assim, tal. Oh meu Deus do céu, e não está produzindo nada por Deus, porque pessoas insatisfeitas geram pessoas insatisfeitas. Então se afasta de alguém que se aproximou de você e só é insatisfeita com a obra de Deus, só é insatisfeito com a palavra é essa, irmão. Se você não consegue convencer ele, se você não consegue convencer ela para mudar essa insatisfação, a melhor coisa que você faz é se afastar dessa pessoa.
tem sido o que tem feito a obra de Deus sofrer e feito aqueles que amam a obra de Deus também sofrer. Jeremias está nessa situação, pregando a palavra, profetizando, e o povo não tem ouvido. E de repente ele, como homem, começa a dizer: o Senhor me afligiu, o Senhor me fez sentar nas regiões da morte, o Senhor contristou a minha alma. E o pior de tudo, irmão, que no final eu disse: e eu perdi a esperança do Senhor. Jeremias, irmão, profeta de Deus, ele disse: eu perdi a esperança do Senhor. Então disse: eu já pereceu a minha força, não tenho mais força. Eu estou debilitado, como também a minha esperança no Senhor. Esses são os dois passos, queridos. Esses são os dois passos para a ruína, para a destruição, a perda da força e a perda da esperança. Porque a força nos dá condições de suportar a caminhada, os espinhos que tem no caminho, as afrontas que tem no caminho, os gigantes que tem no caminho, as muralhas que tem no caminho. A força nos dá condição, aleluia, louvado seja Deus, de permanecer, aleluia, mesmo em meio à dificuldade, aleluia, mesmo em meio às aflições da vida. A força nos dá condição de todos os dias de manhã é novo dia, e este novo dia eu vou continuar vencendo, vou continuar prosseguindo, vou continuar, aleluia, com a mão parada, vou permanecer. E quando perde a força, e quando a força se vai, não tem força mais para orar, não tem força mais, aleluia, para renunciar ao pecado, não tem força mais de vir para a casa do Senhor. As pessoas pensam que é besteira. Tem gente que da igreja que pensa que isso é besteira, ou a falta de desejo de vir para a casa de Deus. Isso não é besteira não, querido. Isso não é besteira não. Não tem mais força de vir para a casa de Deus e vão cultuar. E quando chega na casa do Senhor, não sente a presença de Deus. E não é porque Deus não está presente, não é porque Deus não está falando a palavra, é porque está sem força. Está sem força, irmão. E muitos não querem reconhecer isso, porque se reconhecessem, gritavam pedindo ajuda. Você acha, eu fico pensando, uma cena que lá no meio do mar, a gente chama de mar, mas era porque o lago é muito grande, o lago de Genazaré. Lá no meio do mar, meu irmão, sendo um barco bombardeado pelas ondas e pela tempestade, os discípulos todos amedrontados, agarrados um com o outro e dizendo: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Mas quando eles olham no meio da tempestade, ele vê um homem vindo andando por cima das águas. E andando por cima das águas, eles olham, isso é um fantasma. Jesus diz: não, sou eu.
Aí Pedro acena com o mesmo. Deixa que eu vá te andando pelas águas também. Pedro desce na água e vai. Ele consegue colocar o pé na água, o segundo, e ele dá alguns passos por cima das águas até a direção de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Ele olha, ele deixa de olhar para Jesus e começa a sentir o vento forte, começa a ver o balanço das ondas e ele começa a aprender. É assim, ó. Deixou de olhar para Jesus, vai olhar para a falha dos outros. Deixou de olhar para Jesus, então vai olhar para os problemas e vão ver. E vai trazer na sua mente que o problema é maior, que o problema é grande, e vai acabar se entregando para o problema, porque deixou de olhar para quem? Para Jesus. E quando ele começar a falar, você acha que Pedro, como pescador profissional, não sabia pescar? Ou melhor, não sabia nadar? Pedro, como um pescador profissional, ele não sabia sair do mar, ele não sabia nadar, ele é claro, mas o medo paralisou ele. E quando mesmo sendo profissional na pescaria e sabendo nadar, o medo paralisou Pedro, louvado seja Deus. E quando ele percebeu, aleluia, que estava paralisado por causa do medo, meu Deus, aí Pedro me ensina, Pedro te ensina, antes de sucumbir, antes de morrer afogado, ele levanta a mão dele e grita. E o grito dele foi o grito de Jesus, socorre-me. E muitos amados estão morrendo e não estão gritando. Muitos estão morrendo e não levantam a mão pedindo socorro, pedindo ajuda. Oh meu Deus, pedindo ajuda, pedindo socorro. Mas Jesus foi na direção de Pedro, diz a Bíblia, pegou ele pela mão e levou. Eu não sei se foi no braço, a Bíblia não se esclarece isso. Não sei se ele pegou assim no braço, ou se ele foi andando sobre as águas e foi levando Pedro, aí com o corpo dentro d'água, arrastando. Mas a Bíblia, se não dá isso para mim, a Bíblia me deixa imaginar e pensar. Disse Pedro, pegou ele pela mão. Estou pensando aqui, sabe? Pegou ele pela mão. Pronto, agora eu vou te levar para o barco. Começa a andar também sobre as águas juntamente comigo, pegando a mão dele e indo na direção do barco. E Pedro foi colocado dentro do barco. Aleluia. Glória a Deus. O vento acalmou. A circunstância difícil passou. Glória a Deus. Aleluia. Porque aquele que estava fraco, sem força, aleluia, levantou a mão e pediu socorro. Querido, essa conversa do cearense vai acabar contigo. Vai dar tudo certo, vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode deixar que vai dar certo. Não vai dar certo, irmão. Se não tomar atitude, não vai dar certo, irmão. O primeiro passo é reconhecer: isso não é fase, isso é fraqueza na minha vida. Eu preciso ser fortalecido novamente. E aonde é que eu encontro fortalecimento? É na comunhão com os nossos irmãos, é no trabalho da obra de Deus, é na presença do Senhor.
texto. Esse é o segundo passo. O primeiro passo. O segundo passo só se agrava. Porque depois da falta de força, vem a perda da esperança. A esperança em quem? A esperança no Senhor. A esperança em Deus. Quantos que começaram comigo, irmão, e perderam a esperança que Jesus vai voltar. Quantos que começaram pregando comigo e perderam a esperança no Deus a qual nós servimos. Quantos obreiros, irmãos, desviados, quantos diáconos, quantos presbíteros, quantos evangelistas, quantos pastores, irmãos, perderam a sua esperança no Senhor. Eu estou falando aqui, talvez você não tenha essa consciência, mas o número de pessoas, irmãos, que um dia estiveram na casa do Senhor, com cargos, com consagrações, e por perder a força, e passarem muito tempo nesta conversa, outros acabaram perdendo a esperança do Senhor, o desejo de estar na casa de Deus, o desejo de estar ativo na obra dele, o desejo de produzir para o Rei, e hoje estão. E o pior é isso. Isso é triste, viu, para nós? Se Deus permitisse agora, nós todos aqui, sermos transportados por Deus para dentro de um presídio ou para dentro de um hospital, e lá nós começássemos a pesquisar: quem aqui é crente? Quem aqui já foi crente lá? Quem aqui já foi crente em Jesus? Quem aqui já serviu a Deus em presídios e em hospitais? Você ficaria espantado com a quantidade de pessoas desviadas dentro dos presídios e dentro dos hospitais. E isso, irmão, não me traz alegria. Isso é triste. Isso é triste. Pelo que Jeremias olhava para o povo e viu o povo abençoado por Deus na terra, com o templo, com a terra santa, com as promessas. Jeremias avisando, corrigindo, eles em nada. Mas lá na Babilônia, eles penduravam as harpas dele e sentiam saudade da terra santa que Deus deu a eles. Assim, para pensar agora, vamos agora nos transformar mentalmente, aleluia, e vamos aqui, aleluia, entrevistar alguns crentes dentro desses lugares. Pergunte para um crente que está acamado numa cama, sem conseguir se levantar há semanas, há meses e talvez há anos, desenganado pelos médicos, entreviste: por que você está aqui? O que você fazia? Eu louvava dentro da casa do Senhor, eu pregava dentro da casa
crentes desviados dentro dos presídios e dentro dos hospitais, sem falar daqueles que se tornam mendigos no meio da rua e vão viver as cracolandas da vida, irmão. Tiveram a mesma oportunidade que você está tendo, a mesma oportunidade que você tem de zelar por esse momento aqui, de abraçar a obra de Deus. Essa mesma oportunidade eles também tiveram, mas rejeitaram. Quantos estão hoje em casa com condições de vir e não vêm para a casa de Deus? Quantos estão com saúde em casa, com condição de entrar por estas portas e não entram? Não é um ou dois ou três, é vários. Outras pessoas também estiveram nessa mesma situação, mas eu vim aqui com uma palavra profética para a tua vida nesta noite. A força que você precisa, você